Olá pessoal, tudo bem? Bom, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre circunferência. Então a gente já entendeu a diferença entre circunferência, círculo e esfera. Como eu já disse, não são a mesma coisa, mas só para a gente entender a questão do termo. Então, quando a gente fala em circunferência, a gente está apenas lidando com a questão do contorno. Então, o que interessa para a gente numa circunferência é a ideia de um contorno. Então, isso daqui, o que está em vermelho aqui, isso é uma circunferência. Beleza. Quando a gente trata o termo circunferência, a ideia é o que define uma circunferência? Quais são as características? O que uma circunferência pode ter para a gente poder definir em termos de geometria analítica? Então, quando a gente trabalha a ideia de uma circunferência, a primeira coisa é que existe um centro. Então, a gente sabe que isso é o contorno e existe um centro que a gente costuma chamar de C. Então, esse C na circunferência é o centro da circunferência. O que significa esse centro? Significa que todos os pontos que partem desse centro e vão até a circunferência vão ter sempre a mesma medida. Então, daqui até aqui tem a mesma medida, daqui até aqui tem a mesma medida e assim por diante. E esse pedaço aqui é o raio. Então, quando a gente pega uma circunferência, a gente tem o raio da circunferência. O que é o raio da circunferência? Liga o centro da circunferência até a borda dela, até a circunferência. Tá lá. Bom, depois disso, ainda a gente pode ter a ideia do diâmetro. Então, o que é o diâmetro de uma circunferência? Diâmetro de uma circunferência é um segmento de reta que liga dois pontos da circunferência passando pelo centro. Vamos chamar isso de diâmetro. Então, o diâmetro, se a gente for pensar em termos de associação com raio, aqui a gente tem um raio, aqui a gente tem outro raio. Então, existe uma relação onde fala para a gente que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Isso daqui foi mais para a gente entender e relembrar esses termos, essas componentes que formam uma circunferência. Beleza. Então, definimos o que a gente precisa para montar uma circunferência. Daí, vamos pensar o seguinte. Se a gente pega um determinado ponto, vou lá, vou marcar um ponto, e eu falo assim para vocês, ó, a partir desse ponto, vamos marcar todos os pontos que estão a uma distância 2, a uma distância 5, não importa a distância. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, marco. Venho aqui, ó, 1, 2, marco. 1, 2, marco. E vou marcando todos os possíveis pontos que estão a uma distância de 2 dessa circunferência, ó. Desculpa, desse centro. Já dei a resposta, né? Se a gente for marcando todos esses pontos, o que acontece? O que nós vamos conseguir formar aqui, ó? A gente consegue formar uma circunferência. Então, se a gente for pensar em termos de definição, o que é uma circunferência? Circunferência é a união de infinitos pontos que estão à mesma distância de um ponto chamado centro. Então, quando eu pego a união desses infinitos pontos que estão à mesma distância desse ponto que a gente chamou do centro, a gente tem uma circunferência. Então, essa é a definição de uma circunferência. E todas as ligações que a gente tem, para qualquer lado que a gente vá, isso daqui vão ser raios. E todos esses raios têm medidas iguais. É isso que define uma circunferência. Beleza, de posse da definição de uma circunferência, vamos tentar associar isso, então, em geometria analítica. Ou seja, a ideia de geometria analítica é a gente pegar figuras, pegar coisas geométricas e resolver de forma analítica, ou seja, equacionar, ter valores, fazer a representação e conseguir determinar as ações que a gente tem. É possível a gente fazer isso por meio de uma circunferência? Até agora há pouco a gente estava trabalhando a ideia de reta, então a gente pegava uma reta, falava, eu tenho uma reta. A gente tinha a equação geral, a equação fundamental da reta, a gente tinha a equação geral, a equação reduzida, a gente conseguia fazer a representação disso, a gente calculava a distância entre ponto e reta, a gente calculava a distância entre dois pontos, ou seja, a gente trabalhou tudo que envolvia a questão da reta. O que nós vamos fazer agora? Pegar, claro que são coisas diferentes, mas pegar todas essas situações que a gente trabalhou e transformar isso tendo a equação de uma circunferência. Então, a gente vai deixar de ter uma reta, que é a união de infinitos pontos, só que todos eles alinhados, para a gente ter a união de infinitos pontos e todos eles a uma mesma distância desse ponto central aqui que a gente tem. Se a gente for pensar, então, no plano cartesiano,
como que ficaria a representação de uma circunferência no plano cartesiano? Então, vamos lá, eu tenho aqui ó, o plano cartesiano, a gente tem o valor de x, o eixo x e o eixo y, o ponto de encontro é o zero. Se eu vier aqui para frente, valores positivos, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Se a gente vier aqui para trás, eu vou ter valores negativos. Se eu for para riba, a gente vai ter valores positivos, tá lá? Se eu for para baixo, a gente vai ter valores negativos também. Então, essa é a montagem de um plano cartesiano. Se eu falo assim para vocês, beleza. Então, existe um ponto que eu vou chamar de centro, e esse centro ele é determinado, por exemplo, pelo ponto 3, 2. Tá lá, eu tenho um centro que é o ponto 3, 2. Se a gente for marcar esse centro aqui, a gente sabe que o primeiro valor é sempre o valor de x e o segundo valor é sempre o valor de y. Então, vamos marcar ele 1, 2, 3 para x e 1, 2 para y. Então, exatamente esse ponto aqui é o centro. Daí eu falo para vocês, beleza, de posse desse centro, marca para mim todos os pontos, olha lá, marquem para mim todos os pontos que estão a uma distância de 2 desse centro. Isso para a gente é o raio, que está a uma distância de 2 unidades. 2 centímetros, 2 metros, não importa, 2 unidades. Então, eu vou vir para cá, ó. 1, 2, marquei esse ponto. Vou vir aqui para frente, ó, 1, 2, marquei esse ponto. Vou vir aqui para cima, 1, 2, marquei o ponto. Vou vir para trás, 1, 2. Não, vou vir meio na diagonal, 1, 2. Vou marcando, olha lá. O que está acontecendo quando a gente vai fazendo isso? A gente vai montando uma circunferência. Ou seja, a gente consegue pegar, olha lá, o plano cartesiano e representar todos os pontos que estão distantes de um mesmo ponto. Isso daqui, ó, a gente monta uma circunferência. Então, do que eu precisei? Quais foram as informações necessárias para a gente montar uma circunferência? A gente precisou do centro e a gente precisou do raio. A partir dessas duas situações, a gente conseguiu montar uma circunferência. Se eu quiser pegar esse ponto, por exemplo, ó, eu posso falar que é o 5 para x e o 2 para y. Eu tenho um ponto, ou seja, se eu quiser pegar esse ponto aqui, eu não sei que ponto é esse. É um valor para x e um valor para y. Ou seja, eu tenho infinitos pontos x e y que compõem e formam essa circunferência. Então, essa é a ideia da montagem de uma circunferência. Beleza. Então, a gente já conseguiu perceber isso no plano cartesiano. Se eu tiver o centro e eu tiver uma distância, que é o raio, a gente consegue fazer a representação de uma circunferência. A ideia agora é a seguinte. Como será que eu equaciono essa circunferência? Então, a gente sabe, a gente viu lá no slide anterior, que para a gente montar a circunferência, a gente precisa de um centro e a gente precisa do raio. Se a gente for pensar em termos genéricos, eu posso fazer a representação da seguinte forma, só para ficar mais fácil da gente visualizar isso e chegar na equação de uma circunferência. Então, eu vou ter um ponto aqui para x do centro, eu vou ter aqui um ponto para o y do centro, que é o que determina o centro da circunferência. Lá no nosso caso era o 3, 2. Ou seja, o centro de uma circunferência ele é determinado por um x do centro e um y do centro. Tá lá. Primeira coisa que a gente precisa definir. Segunda coisa, a gente precisou determinar um raio. A partir desse valor de raio, a gente foi lá e fez a representação de uma circunferência. Então, tá aí, ó. A gente fez a representação a partir de um raio. Então, a gente precisa de um raio que a gente chama de R. Beleza? A partir desse raio e a partir desse centro, a gente consegue determinar a equação de uma circunferência. Mas como a gente pode fazer isso? A gente poderia determinar essa equação a partir da distância entre dois pontos. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui o centro e eu tenho um ponto qualquer da circunferência, que eu vou chamar de xy. E eu tenho essa distância desses dois pontos que eu vou chamar de R. Se a gente for pensar em termos de geometria analítica, distância entre dois pontos, se eu quero fazer, vou chamar isso aqui de ponto P, tá? Só para ficar mais fácil. Se eu quero saber a distância entre o centro e o ponto P, como a gente fazia mesmo? Lembra que a gente montava um triângulo retângulo, a gente vinha aqui, tinha um ângulo de 90 graus, e a gente fazia a questão da hipotenusa, onde essa distância, que é o raio, é a hipotenusa, e depois a gente tem, mas a gente foi lá e definiu que para determinar a distância entre dois pontos, a gente precisa fazer o x do ponto P
menos o x do centro ao quadrado, que é o cateto, mais o y, que está aqui do ponto P, menos o y do centro ao quadrado. Quando a gente fazia isso, a gente determinava a distância entre o y, o xy, né, o ponto P e o centro. E isso para a gente, em relação à circunferência, não é igual ao raio, porque essa distância que a gente calculou agora, ó, a gente chamou de raio. Ou seja, em outras palavras, eu estou pegando qualquer ponto genérico. Por que qualquer ponto? Porque todos eles determinam o centro para tentar montar a equação de uma circunferência. Se eu pegar a raiz que está desse lado e jogar para o outro lado, vira potência. Então, o que eu posso fazer? Ou, melhor, eu consigo pensar aqui x menos x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, isso é igual a raio ao quadrado. Tá lá, ó. Isso daqui é o que a gente chama de equação de uma circunferência. Então, percebam que para a gente montar a equação da circunferência, a gente vai precisar desses valores. Então, vamos sistematizar melhor e entender o que cada coisa nessa equação significa. É claro, a gente partiu da distância entre pontos e percebeu que se eu pegar esse ponto xy, esse ponto xy, qualquer ponto xy, a equação vai ser a mesma. Então, a gente deixa de ter a distância entre dois pontos e a gente vai pegar qualquer distância até o centro. Essa é a definição da equação de uma circunferência. Então, é o que a gente chama de equação, olha lá, equação geral da circunferência. Se a gente for pegar a equação geral, equação normal, equação fundamental, dependendo do lugar, cada um usa um termo, mas para a gente falar uma equação geral, uma equação normal, uma equação fundamental da circunferência, o que a gente pode falar? Que a gente tem x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, isso é igual a raio ao quadrado. Então, vamos lá. Eu sei que isso daqui e isso determinam os infinitos pontos de uma circunferência. Então, vou pôr aqui, ó, determinam os infinitos pontos da circunferência. Esse símbolo aqui a gente representa uma circunferência, tá? Então, ele determina esses infinitos pontos. Ou seja, essas são as nossas variáveis. Esses valores vão ficar sempre desconhecidos para a gente determinar uma equação da circunferência. Daí eu tenho o x do centro e o y do centro. O que isso determina? Isso determina a coordenada do centro. Porque lembra lá que eu falei que para a gente calcular uma circunferência, a gente precisa do centro. Então, isso daqui, ó, determina o centro para a gente. E, por fim, o R vai determinar o quê? O R é essa distância que tem entre todos os pontos, que para a gente é o raio da circunferência. Ou seja, isso é a variável, vai permanecer dessa forma. Isso é o y do centro e isso é o raio. Do que eu preciso para montar uma circunferência? Eu preciso de um centro e eu preciso de um raio. Essa é a equação fundamental da circunferência. Então, vamos lá. Vamos pensar num exemplo disso, como ficaria na prática isso daí. Então, se eu coloco a seguinte informação para vocês, ó, considere uma circunferência de centro 1 e menos 3 e uma circunferência de raio 5. Monta para mim a equação fundamental dessa circunferência. Como que fica a equação fundamental dessa circunferência? Bom, eu tenho centro e eu tenho raio. Então, eu posso falar que eu tenho x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, isso é igual ao raio ao quadrado. Substitui todos os valores que a gente tem. X menos 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, tomar muito cuidado com o sinal, isso é igual a 5 ao quadrado. Como vai ficar a nossa equação? X menos 1 ao quadrado, mais menos com menos, mais, então y mais 3 ao quadrado, isso é igual a 25. Tá lá, ó. Essa é a equação da minha circunferência. Tá lá. Essa é a equação de uma circunferência.
Aqui no caso, quando a gente representa dessa forma, foi o que eu falei, equação fundamental, depois quando a gente vai falar de equação geral e relacionar isso com a reta, a gente iguala a zero, a gente faz a aplicação do produto notável, então nós vamos determinando e discutindo alguns pontos. Mas assim a gente consegue determinar uma circunferência. E a gente pode fazer o inverso. Vamos supor, vou dar um exemplo 2 aqui para vocês. Vamos supor que eu fale assim para vocês, ó. Eu tenho a seguinte equação da circunferência: x mais 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, isso é igual a 49. Então tá lá, eu tenho essa equação. Eu falo assim para vocês: determina nessa equação o centro da circunferência e o raio. Como que eu faço para determinar o centro e o raio? O centro da circunferência vai ser sempre o oposto, porque lá na fórmula não é x menos o x do centro. Então, o valor que está aqui junto com o x não é mais 2, então o centro vai ser menos 2. O valor que está com o y não é menos 3, então o centro vai ser mais 3. E quem vai ser o raio? O raio lá na fórmula não tem r ao quadrado aqui, ou seja, para determinar o raio é só a gente tirar a raiz quadrada disso. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Está lá. Dessa forma, a gente determina o centro e o raio de uma circunferência a partir da sua equação fundamental da circunferência, que é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual raio ao quadrado. Então, esse é o início, é a definição e a equação fundamental, aquilo que dá início para a gente trabalhar em geometria analítica a questão da circunferência. Tudo bem, pessoal? Então, por enquanto, é isso. Vou deixar algumas atividades para vocês fazerem, para a gente aprofundar isso daí. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.